Boa noite a todos, né? Então vamos trabalhar essas 12 questões aí da prática previdenciária administrativa, previdenciária, securitária da prática administrativa. Boa noite, doutora Marisa, e vamos também falar de recursos, infrações e multa. E que mais? Então, a princípio, vamos trabalhar com estes 3 temas, tá? Então, uma bateria de perguntas que eu vou fazer agora, perguntas e respostas do ponto de vista prático, e recursos e multas e infrações. A princípio, 3 temas aí para a aula de hoje aí, tá? E mais vamos tratar de questões do judiciário, tá bom? Bom, já vou começar a falar as questões do judiciário? Não, né? Vamos lá. Olha só, a questão do judiciário no INSS, o que ocorre muitas vezes, e na maioria das vezes ocorre em razão de que o segurado do INSS, aquele que paga a Previdência Social, seja em contribuições mensais, em contribuições individuais, como autônomo, ou como microempreendedor individual, ou como o segurado que tem a qualidade de segurado devido ao preenchimento da Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, devido ao preenchimento da Carteira de Trabalho e Previdência Social, onde ele, como trabalhador empregado, automaticamente recolhe as contribuições e aí tem direito a ser a algum tipo de benefício caso ocorra um sinistro, auxílio doença, auxílio maternidade, auxílio invalidez, esses benefícios aí do INSS. Então, quando isso ocorre, por exemplo, do empregado ter direito ao auxílio doença, qual é o prazo? Uma das perguntas que eu ia fazer, que eu vou fazer. Aliás, é a segunda pergunta, mas eu já vou adiantar. A pergunta é: qual é o prazo que tem o INSS para conceder os benefícios? Anotaram a pergunta? Vou repetir. Qual é o prazo que tem o INSS para conceder os benefícios? Então, eu estou doente, eu apresentei o atestado médico, o relatório médico do SUS, do Sistema Único de Saúde, com CID-F10, esquizofrenia. Eu estou sofrendo de depressão, eu sou esquizofrênico, faço um tratamento médico, faço uso de fluoxetina, faço uso de lítio, faço uso do clonazepam, faço uso de Ziprexa. Então é uma situação muito ruim mesmo, uma situação, do ponto de vista que altera a minha personalidade, altera a minha situação, e eu peço um relatório médico disso no CAPS, Centro de Apoio Psicossocial, e o CAPS me fornece um relatório através de um médico psiquiatra atestando: olha, não tem condições realmente de fazer, de ter aí as suas atividades do dia a dia, atividades laborais, de uma forma normal, de uma forma habitual, de uma forma tranquila. Então, diante desse relatório, comprovadamente, eu, empregado, via CLT, via Carteira de Trabalho e Previdência Social, eu empregado, eu vou no Sistema Único de Saúde, requeiro esse diagnóstico, ou o diagnóstico que for, e me vem esse diagnóstico do CAPS e eu apresento na empresa. Quando eu apresento na empresa, eu apresento logo de 180 dias, de 6 meses, porque eu não tenho condições de trabalhar mesmo, Eu estou numa situação que não vai ter condições. Eu provo ali que eu vou ficar mais de 15 dias afastado da minha atividade laboral em decorrência deste fato, de saúde. Então, a pergunta de novo: qual é o prazo que tem o INSS para conceder os benefícios? Qualquer benefício, no caso, este benefício. Eu faço o requerimento via meu INSS, via aplicativo, ou no site, ou direto na agência. Qual é o prazo, doutores e doutoras? Essa é a pergunta. De acordo com o artigo 174 do Regulamento da Previdência Social, o prazo é 45 dias para conceder o benefício. Existe um regulamento novo, um entendimento novo, que diz que o prazo é 90 dias. Anotaram? 90 dias é, portanto, o prazo atual para o INSS conceder o pedido. Eu entro com auxílio doença e o INSS tem 90 dias para conceder. Olha que absurdo, 3 meses para conceder. Deu 91 dias, ficou ilegal, ficou abusivo,
né, o meu direito certo, líquido e exigível por lei e comprovadamente por um atestado do Sistema Único de Saúde, ele fica abusivo, ele fica ilegal e abusivo, né? Então eu tenho direito líquido, certo e exigível por lei. Qual é? Agora, outra pergunta. Sendo assim, passados 90 dias, qual é o instrumento que me concederá o meu direito líquido, certo e exigível em lei? Qual é o recurso? Qual é o instrumento jurídico para requisição deste benefício até então não concedido? Não foi negado, mas superou os 90 dias do regulamento. Da pergunta número 1 aqui da aula de hoje, né? Qual é o prazo que o INSS tem para conceder os benefícios? Boa noite. Boa noite, Carlos André. Doutor Carlos, responda para nós essa pergunta. Você que sempre é afiado aí nos estudos, né? A pergunta é: qual é o prazo que o INSS tem para conceder os benefícios? Falamos que pelo 174 do regulamento era 45 dias, agora é 90. Então eu faço um requerimento administrativo, passou 90 dias, 91, qual é o prazo agora? É 90 dias o prazo. O que eu posso fazer agora? Juridicamente, não administrativamente. Administrativamente é um recurso, né? Pedindo para que seja julgado logo, né? É um recurso, mas esse recurso demora muito. Deu 90 dias, 91, 92, 93, mandado de segurança. O mandado de segurança é para garantia de direito líquido, certo e exigível em lei. Eu tenho um direito líquido, certo e exigível do meu auxílio-doença, né, já que eu sou segurado de CLT, né, tenho a carência, tenho minhas contribuições de dias, tenho a qualidade de segurado e o prazo é de 90 dias. Então, a pergunta número 1 é: qual é o prazo? 90 dias. Passou o prazo, qual é o instrumento jurídico? Mandado de segurança. Respondido? Essas duas perguntas? Ok? Tranquilo. Vocês anotaram? Porque segunda-feira é a pergunta, uma das perguntas é essa. Outra pergunta, número 2. Até quando devem ser pagos os benefícios do INSS? Até quando devem ser pagos os benefícios do INSS? Letra A, 5 dias. Letra B, 7 dias. Letra D, 10 dias. Eu falei A, B, D. Eu fico maluco aqui. Esquece aí, pessoal. Os benefícios devem ser pagos até 10 dias do mês seguinte à sua competência. Esta é a resposta. Vou repetir a pergunta. Coisa simples, mas é do dia a dia de vocês, vocês têm que saber. Vão ter que, né? Vai ser do dia de vocês, vocês vão ter que saber. E por incrível que pareça, quem não for militar na área, né, são as perguntas da OAB, 8 perguntas na OAB nesse sentido, nesse estilo, e para concursos, né, de agente, juiz federal, Ministério Público Federal, as perguntas são assim, simples assim. Né? Primeira pergunta, as primeiras duas perguntas estão respondendo, né? 90 dias e mandado de segurança são as respostas. E agora, nessa segunda pergunta aí, né? Até quando devem ser pagos os benefícios? Então, os benefícios devem ser pagos até 10 dias, até o 10º dia útil, né? O útil, até 10 dias útil após a competência anterior. Como funciona isso? Né? Funciona assim, ó. Nós estamos em 6 de junho hoje. 6 de junho hoje. Estão sendo feitos os pagamentos do INSS hoje. Como é que é feito os pagamentos do INSS? Do mês de maio. Competência anterior a junho é maio. Competência de junho anterior, maio. Então, a competência de maio está sendo feita entre o dia 31... entre o dia 1º, né, e 10 de junho. É isso, essa é a resposta. Anotaram? Então a pergunta é: até quando devem ser feitos os pagamentos dos benefícios? Resposta: até 10 dias, né, até o 10º dia útil seguinte à sua competência. No caso, a competência de maio, paga até 10 de junho. Competência de junho, até 10 de julho. E assim por diante, e assim sucessivamente
Fácil, fácil, fácil. Anotaram? Quem que diz isso? O artigo 41 da 8.213. Quem quiser anotar, né, é isso. Caso seja comprovado aí a inviabilidade operacional do sistema financeiro, né? Essa inviabilidade operacional do sistema financeiro tem que ser comprovada, viu, pessoal? Né? Deixa para pagar no 10º dia, aí dá um problema, aí paga no 11º. Isso causa dano moral, tá? Causa dano moral para a pessoa que não recebeu, que contava com esse dinheiro, ia pagar uma conta, ia pagar uma prestação do imóvel, e aí estava contando, aí cai no 11º. O sistema financeiro, o INSS tem que provar que houve um problema no sistema financeiro, se não justificar, cabe dano moral. É um problema aí a ser ressarcido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social ao segurado. Tranquilo? O que mais? Terceira pergunta. A documentação incompleta, né? Eu faço um requerimento de auxílio-doença, minha documentação está incompleta, né? Eu entro com relatório médico, faço prova que eu estou nessa situação habilitado para receber o benefício, junto a cópia do meu CPF, junto toda a documentação necessária. Eu esqueço um comprovante de residência, mas eu disse o meu endereço, mas eu esqueci o comprovante. A pergunta, a documentação incompleta, notem que a documentação está incompleta, leva o INSS a recusar o requerimento do benefício? Sim ou não? E a resposta é não. Não pode recusar, porque eu disse meu endereço, mas não juntei o comprovante de endereço, mas o resto está tudo certinho. Não tem por que negar, né? Então, não haverá negativa do INSS quando os documentos estão incompletos. Não haverá. Eu coloquei o meu CPF, eu coloquei a minha identidade, mas eu não coloquei a cópia do documento. A pergunta de novo: a documentação incompleta leva o INSS a recusar o requerimento de benefício? E a resposta é não. Não pode haver recusa do benefício. Professor, mas como assim não pode haver recusa? Não. O que acontece nesses casos, doutores e doutoras? Carlos André, Natanias, doutora Marisa, Crícia, Eva, Débora, Carlos, quem quer participar aí? Quando não há o documento, eu falei que eu tenho a doença, eu provei que eu tenho a doença, mas alguns documentos eu não juntei. Óbvio que o relatório médico eu juntei, porque eu provei tudo. Agora, isso aí, por falta de um requisito material formal, vai levar à recusa do meu benefício? A resposta é não, anotem, não levará. Porque vocês vão ler assim, ó. Vocês vão ver, mas está faltando documento, o INSS vai negar o benefício? Ele não nega o benefício, ele pede o quê? Ele pede para que você apresente. Como que ele pede isso? Através da, anotem, carta de exigência. Preenche a declaração de próprio ponto também, mas o INSS ele manda uma carta chamada carta de exigência. Eu nem anotei isso como pergunta, mas eu vou anotar aqui, porque eu não vou esquecer desse negócio não. Carta, vou pedir para vocês na avaliação, carta de exigência. O que é uma carta de exigência? A carta de exigência, pessoal, qualquer coisa que faltar na documentação do INSS, faltou um atestado médico, relatório que vocês juntaram atestado, falou que tinha doença, provou que tinha doença, mas ele esqueceu de colocar identidade, esqueceu de colocar CPF, esqueceu de colocar um comprovante de residência. O INSS pode negar? Não pode. Aí ele faz uma carta chamada carta de exigência, né, com os dados do segurado, com o número da data com a data da entrada do requerimento, com o número do benefício, e diz: carta de exigência, número 1, né, peço para que o segurado junte no prazo de 15 dias, 30 dias, 10 dias, no prazo de 10 dias, junte o comprovante de residência, uma cópia do original, junte a cópia do CPF, junte a cópia de identidade. Boa noite, Thaís. Então vocês entendem que é esse. Então o INSS não nega o requerimento. Imagina, ele nega, você tem que fazer tudo de novo. E ainda mais por uma simples formalidade de uma juntada de documento. Então o INSS não nega. O INSS
faz uma carta de exigência dizendo: junte-se em 30 dias. Caso Vossa Senhoria segurado não juntar, aí sim será negado o benefício por não ter cumprido a carta de exigência. Então dá-se o prazo, concede-se o prazo para que você faça a juntada e regularize a questão, né? Mas eu percebi aqui no chat que o Dr. Carlos colocou que eu faço aqui, por exemplo, eu preencho uma declaração de próprio punho. É possível isso? É sim, né? Está correta a posição. Mas quando que eu vou utilizar de uma declaração de próprio pulso, né? De próprio punho? Quando, né, for um documento que eu talvez não o tenha como um comprovante de residência no meu nome. Eu não tenho um comprovante de residência no meu nome. Então eu faço uma declaração, né, ou peço uma declaração do meu locatário, do meu colocador, locatário sou eu. Eu peço uma declaração do meu locador dizendo: olha, faça uma declaração para mim dizendo que eu moro no seu imóvel, né? Que aí eu faço a prova do comprovante de residência que não está no meu nome, já que eu moro de aluguel. Ou junto a cópia do contrato de aluguel e faço a prova, né? E faço uma declaraçãozinha, declaro que moro no imóvel tal, que é alugado sim, nestes termos. Então, doutores, pergunta, vou repetir para fechar esta pergunta. Temos mais 9 perguntas e temos mais 2 temas: recursos e... esqueci, falei no começo aqui. Recursos e multas e infrações, tá? Então, a aulinha de hoje, para quem chegou agora, né? Nós vamos discutir 12 perguntas que eu elaborei aqui para a aula de hoje, perguntas do dia a dia, da questão prática. Nós vamos falar de recursos e vamos falar de multas e infrações. São os 3 temas da aula de hoje, mais as questões de judiciário, que eu também vou falar na aula de hoje, né? Qual é o fórum que julga as questões previdenciárias? Falei nas outras aulas, né? Qual é o fórum? O Fórum de Causas Federais, o Fórum Federal. Por que federal? Porque o federal julga, a Justiça Federal julga as ações, todas as ações que envolvem a União, Justiça Federal, né? É nesta Justiça Federal de primeira instância, segunda instância, né? Primeira instância, Justiça Federal. Segunda instância, Tribunal Regional da Região Federal. E terceira instância, Superior Tribunal Federal, STF. Tá, uma questãozinha política, vamos falar aí. Não, essa palavra supremo, pessoal, é equivocada, tá? Isso é um neologismo para trazer uma falsa sensação de superioridade que não existe no STF. O STF é uma instância a mais, né? E ela não é uma instância superior nem suprema, ela é uma instância que está acima da segunda em termos de julgamento de recurso, porque a instância de cima julga de baixo, né? Mas na verdade esse grau sequer existe na realidade, né? Existe a primeira instância, existe o tribunal regional, que é da região, e existe um tribunal acima do regional que julga o regional, tá? Em grau de recurso. É isso, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso daí. Então, qual é a justiça competente para julgar causas contra a autarquia federal do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social? E a resposta é Justiça Federal. Tranquilo? Né? STF para julgar causas de previdência. Simples assim. Ah, professor, então eu perco meu auxílio-doença, recorro... Não, entro na justiça de primeiro grau, perco, faço um recurso, cai no TRF. Nós moramos em Brasília, TRF 10, né? Isso mesmo. Aí perco o recurso novamente, e aí o recurso vai para onde? Superior Tribunal Federal. É isso. Ó a supremacia aí, 0, entendeu? Não tem nada de supremo, pessoal. É só mais uma instância que julga o meu auxílio-doença, que foi negado na primeira e na segunda, cai para a terceira. Onde é que está a superioridade, o supremo aí? Nenhum, não tem supremacia nenhum. Existem questões políticas, ideológicas, que querem transformar isso em algo, né? Um revisor da Constituição. Não, nada disso. A questão é o grau de recurso que julga as causas que envolvem a União. Tudo que é da União é federal.
Tranquilo? Ok? Né? Porque dá uma falsa impressão, uma impressão equivocada de uma instância suprema. Então não é supremo e nem é superior, né? É superior em grau de recurso. Por que superior? É o andar de cima. Só nesse sentido é superior, tá? Só nesse sentido aí. Tranquilo? Então temos os graus da Justiça Federal de primeira instância, da Justiça Federal de segunda instância e da Justiça Federal de terceira instância, só isso, tá? Aí para facilitar, as nomenclaturas são: primeira instância, Justiça Federal, TRF, Tribunal Regional Federal, e Superior Tribunal Federal, né, em terceira instância. Pois não, doutor Carlos, tranquilo? Alguma pergunta? Não, para fazer uma comparação, Oi? o Tribunal Federal é uma papelada pequena americana que quiseram fazer, e outra coisa, até porque o STF não é um tribunal constitucional, ele é prato da Constituição. É o que não deixa pegar a Constituição e passarem dela. Ele é um tribunal que eles pegam. Só está faltando a palavra aqui. Já está faltando a palavra aqui. Faz a defesa da Constituição, que seria o STF secreto. E dos outros. Tá falhando um pouquinho o áudio, né? Tá falhando, tá um pouco falho. Mas assim, eu ouvi alguma coisa do que você falou no sentido de proteger a Constituição e uma comparação com o sistema americano, né? Essa história de proteger a Constituição, pessoal, é outra ideologia, né? E vocês sabem que a ideologia é um conteúdo de falso viés, né? Eu sou contra a ideologia, eu sou contra a doutrinação, a pregação e tal. Na faculdade, tá? Na vida pessoal é outra história. Vida pessoal aí a gente segue a linha que a gente quiser, né? Independente. Mas na faculdade eu sou contra a ideologia. E aí, porque a ideologia é um conteúdo de falso viés. Essa história de que protege a Constituição, não protege a Constituição. Deveria, né? Na verdade, o que acontece é que as esferas federais, primeira instância, segunda instância e terceira instância têm competências para julgar tudo que envolve a federação. E onde está a Constituição da Federação? Está na Constituição Republicana de 1988, Constituição Federal, Constituição Cidadã. E quem tem a atribuição de analisar a constitucionalidade da norma, ou da lei, ou do decreto, ou do regulamento, ou da própria Constituição, quem tem essa primeira análise não é o judiciário, é quem faz a norma. Na Comissão de Constituição e Justiça são analisadas as ilegalidades, a constitucionalidade, a inconstitucionalidade. Pós esta análise, o projeto de lei é aprovado ou não. Sendo aprovado, aí na prática, na execução, é que poderá haver uma análise do judiciário. O judiciário poderá verificar que há uma inconstitucionalidade da norma. Isso não é incomum. Existem muitas normas inconstitucionais. E eu já falei disso ao longo do curso, né? Eu já dei isso em outros períodos, em outros semestres. Eu falo isso para os primeiros períodos, segundo, terceiro. Eu não dou mais ciências políticas na faculdade, né? Mas eu falo isso em direitos de contratos, quando tem uma brecha eu falo, introdução ao estudo de direito, teoria geral do processo. Vou dar um exemplo. Juizados Sejusc, né? Sejusc, Central de Justiça, né? Que faz aqueles acordos onde há um problema de vizinhos, de família e tal, e leva para o Sejusc. Aí o Sejusc fala que não precisa de advogado. Esta lei é inconstitucional, porque o advogado é indispensável à administração da justiça, conforme preceitua a nossa Constituição, nos termos do artigo 133 da Constituição. Então, o Sejusc é inconstitucional, ilegal, abusivo, porque leva o cidadão para dentro do judiciário sem uma defesa técnica. Aí eles falam assim, não, mas é só para conciliar. Só para conciliar, eu vejo muita gente tomando prejuízo. Eu vejo muita gente tendo problema, porque vai conciliar sem advogado, e aí não sabe os seus direitos, muitas vezes, porque
porque o advogado é um especialista em direito, né? Um especialista geral, inclusive, porque o advogado ele pode atuar em todas as causas se ele quiser, né? Civil, previdenciário, tributário, trabalhista, né? E pode, inclusive, ser um especialista em juizado e pode ser um especialista em determinada situação que vai garantir os direitos da sociedade. E, de acordo com o artigo 133 da Constituição, indispensável à administração pública. Então, pessoal, não fugindo do foco aqui, a questão da previdência social, quando eu tenho um problema de, por exemplo, de auxílio doença, que passou de 90 dias na análise, segundo a pergunta que nós fizemos aqui anteriormente, o que vai acontecer? Eu vou entrar na justiça. Qual a justiça? Justiça Federal. Primeiro grau, negou segundo grau, negou terceiro grau. Onde é que está o Supremo que vai julgar o meu auxílio-doença? Eles vão julgar. Não é o defensor da Constituição igual se prega aí, né, numa ideologia. Não. Vai julgar qualquer causa, inclusive de um auxílio-doença, negado em primeiro grau, negado no regional, vai para o federal, vai para o Supremo. Supremo julgando auxílio-doença. Correto? Tranquilo? Você está falando assim como se fosse uma coisa pequena, uma coisa menor. É normal, pessoal, né? É o normal do judiciário. Tranquilo? Compreenderam? É isto, tá? E não é julgado por outras pessoas. É aqueles lá que vocês veem lá que julgam. Os auxílios de doença, negado, tal, concedido. Aí eles negam, eles concedem. Tranquilo? Só para dizer, né? E eliminar essas questões de conteúdo ideológico. Ou seja, é uma justiça normal. É isso, nesse sentido que eu quero fazer. Não é depreciativo, é dizer que é uma justiça normal como outra qualquer, né? Então temos as justiças para causas estaduais, de causas comuns, e temos a justiça federal para causas federais, que não são especiais, que são de justiça federal, que envolve a União, as autarquias, né? E quando tem políticos envolvidos, eles são julgados pelo âmbito federal, porque eles são funcionários públicos, funcionários da federação. Só isso e nada mais. Esclarecida essa questão de justiça federal, primeira instância federal, tribunal regional federal e justiça e superior tribunal federal. Esclarecido? Alguma dúvida? Joyce, Eva, Débora, Arthur, Crícia, Citiane, Marisa, e tem os doutores que faltaram e depois reclama que a nota está errada, né? Tiago, Wellington, tá faltando gente aí. Professor, faltou 2 pontos na minha nota. Fazer o quê? Vocês deixaram de conquistar, não foi eu que tirei, não. Quem faltou, né, no caso, né? Tranquilo, pessoal? Vamos lá para a próxima pergunta, né? Número 4. Vale a impressão digital do beneficiário? Entenderam a pergunta? Compreenderam a pergunta? Vou repetir. Vale, a pergunta é assim mesmo, vale a impressão digital do beneficiário? Que beneficiário? O analfabeto. Ele não assina. Ele não, na identidade dele não tem assinatura, tem a impressão digital. E eu não consigo conferir essa impressão digital, porque é uma impressão digital, como é que eu vou conferir? Aí a pergunta nós já estamos respondendo aqui, né? Doutora Joyce, Arthur, Laicitiane, então vale sim a impressão digital do segurado ou do requerente que vai no INSS, ele não sabe ler, não sabe escrever, coitado, né? Coitado não, né? Ele não sabe ler, não sabe escrever. É porque é ruim, né? Não saber ler e escrever. E aí ele não sabe escrever nenhum nome. Aí a pergunta vale a impressão digital do beneficiário? E a resposta é sim, vale a impressão digital do beneficiário. Impressão digital do beneficiário incapaz de assinar. Ele não sabe assinar, vale, né? Agora, ele sabe assinar, mas ele está com um problema na mão. Vale também, né? Vale também. Agora, quando é que vale? Quando quando colocada, né? Chama aposta, né? Quando aposta na presença do servidor do INSS. Porque ele tem fé pública, aí o requerente, né? Vai lá e fala assim, eu não sei assinar. Aí o pessoal trata com o maior carinho, com o maior respeito, fala, não, calma aí, vamos verificar aqui. Pega a esponjinha, né? Tem um nome isso aí, né? Pega a esponjinha, o pessoal do escritório que inventa essas coisas. Pode falar?
não pode, doutor vai brigar comigo. É só depois das 10 para falar essas coisas. Né? O Éder eu acho engraçado, mas ele acho que não quer não. Vocês sabem, não? Bota no chat aí. Pega a esponjinha, aí molha o dedo e, né? Aí eu assino a procuração, tá? Aí bota a procuração. Aí o cara fala assim, assina por extenso. Né? Pode. O Elton quer saber. Você não sabe? Vocês nunca trabalharam, pessoal, em escritório? Eu já fui até office boy de escritório, eu era bem novo, né? Vocês não trabalham mais, né? Nós trabalhávamos, o pessoal mais antigo trabalhava, né? Vocês não trabalham mais, vocês ficam o dia inteiro na internet, no Facebook. O Facebook acabou, né? Ninguém quer mais Facebook. Agora é Instagram, o X, né? O que mais? Acho que só, né? Não, tem outros. Não tinha Facebook, meu era antigo, né? Eu gostava, mas eu perdi interesse. Achei que era muito... O X é muito... O X é o X. E o Facebook é o X9, né? Entrega tudo que você faz. A minha internet está falhando. Pessoal, vamos lá, vamos adiantar. Então, a pergunta é, vale a impressão digital do beneficiário? A resposta é sim, vale, tá? Desde que a aposta na presença do representante ali da Previdência Social, do agente público, tá? Então, se eu vou lá e coloco lá, pronto, ele viu, colocou, valeu. Fechou? Fechou, né? Agora, na ausência do agente, vale? Não vale. Chegar lá com o negócio pronto não vale. Ele fala, não, mas eu não vi, né? Sabe como é que é? Eu tenho que ver. Aí coloca aí. Porque quando é feito na presença, aí o agente, ele carimba e ele fala, conferir, tranquilo. Agora tem uma outra maneira que você faz e também vale. Como é que faz você? Que isso não está no dia a dia. Eu aprendi isso. Uma vez eu cheguei com a procuração lá assim, porque a pessoa não teve condições, porque ela estava lá em casa. Cuidados com o tio Paulo. O que acontece? E aí que acontece? Eu vou falar o nome da esponja depois, no final da aula. Vocês me cobrem, né? Vocês sabem, gente. Ó, tem a que faz o carimbinho com tinta e tem aquela outra, sabe, do papel que passa as folhas, uma que molha o dedo com silicone. Tem o mesmo nome. Mas na almofada, se fosse, não estava dando risada. Deixa pra lá, vai. Deixa pra lá. O que acontece? Eu não posso falar. Tá vocês aí, né? Não posso falar, senão eu pego uma briga aqui. Pronto, tá aí no chat. Aí você bota o dedo lá. Aqui, você tá com um monte de papel, né? Aí você bota o dedo lá no silicone lá, ó, você bota o dedo e vai passando, pra você não ficar botando o dedo na boca, entendeu? Porque senão, né, suja a boca, contamina, entendeu? É isso, você nunca trabalha no escritório. Então, vamos lá. Então, pergunta 4, vale a impressão digital do beneficiário? A resposta é sim, tá? Desde que aposta na frente do agente. Uma outra maneira de valer sem apostar na frente do agente, né? O pessoal ia no meu escritório e às vezes não tinha condições de ir na agência. Aí ele fazia lá, né, assinatura, né, e eu levava na agência. Aí eu aprendi. O agente falou assim, né, então, doutor, não vale, porque, né, tem que ser aqui na agência. Mas se o senhor quiser colocar o seu número da OAB aí e o senhor assinar dizendo que o senhor presenciou, vai valer. Só que se der problema, o problema é seu. Você assina embaixo para o seu cliente? Aí dependendo, você fica com medo de assinar mesmo para o cliente, né? Mas quando você vê que, ó, é porque é uma responsabilidade, não, assino, né? É assim, como é que é? Ciente, dou fé, assina, aí você bota o seu número da OAB e tal, aí você fica responsável. Se for falso ou alguma coisa assim, a culpa é sua, dá até processo. Aí eles ficam loucos para processar o advogado, né? Bom, respondida número 4, número 5. Como é feito o pagamento do benefício devido ao, número 1, incapaz. Número 2, dependente, sabe aquele segurado dependente? Menor, né? Então, como é feito o pagamento do benefício devido a segurado ou dependente civilmente incapaz? Ele é incapaz. Ele pode vamos começar pelo deficiente mental ou intelectual
ou sensorial, ou físico, os 4, né? Então, lembram, né, da aula sobre isso? Então, olha só, como é feito, a pergunta é, como é feito o pagamento? O pagamento poderá ser feito ao cônjuge, se ele for casado, poderá ser feito ao pai ou à mãe, poderá ser feito ao tutor ou curador, porque aí se estamos diante de uma curatela para deficiente mental ou intelectual, se estamos diante de uma curatela, então é feito para o curador. Se estamos diante de um menor, o pagamento é feito para o tutor, que aí tem a tutela, ou o curador, que tem a curatela. Mas aí, em um caso ou no outro caso, eu tenho que apresentar o documento da curatela judicial, né, para o meu filho que tem questões especiais, né? E aí eu tenho a curatela do meu filho especial, que tem a deficiência mental ou intelectual, eu tenho a curatela. Então, na hora que eu preciso de fazer um requerimento, seja ele qual for, eu utilizo a curatela provando, né, que ele é um curatelado. Aí quem vai receber esse benefício? Eu. Mas eu faço essa prova de curatela ou de tutela. Aí, não sendo o caso nem de curatela nem de tutela, é possível também? E a resposta é sim, também é possível, né? O advogado pode receber? Pode, desde que tenha uma procuração com poderes para receber, né? Um parente pode receber? A minha mãe pode receber? Pode. Então, quem são as pessoas que podem receber? Número 1, cônjuge. Número 2, pai e mãe. Pai ou mãe. Número 3, tutor ou curador. Tranquilo? Anotado? Fora estas, isso está no regulamento da Previdência Social, tá? O 62 da 8.213 de 91. Está lá no regulamento lá. Aí, eu falei 164, né? Não, 62, é o 62. 64 é outro, 62. Então são essas pessoas que podem receber por mim. Minha esposa vai lá e recebe por mim. O marido vai lá e recebe pela esposa. E depois a gente dá uma separação, isso aí, né? Você foi lá e pegou meu salário? Não, era só para ajudar. Dá um problema. Bom, pergunta número 5, ok. Tranquilo? Nos casos de curatela e tutela, é obrigatório a apresentação da curatela e da tutela, tá? Se eu estou recebendo pelo especial, curatela. Eu estou recebendo pelo menor, tutela. Eu tenho que ter o documento judicial, tá? E esse documento judicial, ele é documento, né, com número, com carimbo, né? Agora os documentos são com assinatura digital, tem uns QR Code que confirma que é um documento original, que é um documento verdadeiro. Antigamente não, antigamente era uma cópia autenticada, né? Ou uma certidão de objeto de pé do processo. Sexta pergunta, essa é importante, pessoal. Sexta pergunta, é bom, vocês estão anotando? Porque é as perguntas da prova. Nem ia falar, mas foi mal, né? Vamos lá, número 6. Pergunta, quem não pode ser procurador? Quem não pode ser procurador? Quem pode? Quase todas as pessoas podem. Agora tem umas exceções que não pode ser procurador. Lembre-se, doutores e doutoras, que o procurador é aquele que tem um mandato de outorga de poderes. Esse mandato de outorga de poderes, ele é colocado no instrumento de procuração. Qualquer pessoa pode ser procurador, exceto os que eu vou falar aqui que não pode, que são as exceções. Quem não pode ser procurador? Quem pode ser procurador? O advogado, o vizinho, o amigo, pai, mãe, irmão, tal, podem ser procuradores. Basta ter o instrumento de procuração com os dados completos do outorgante e do outorgador. Outorgante, que outorga, que concede poderes, ao outorgado, que recebe poderes. Eu, advogado, outorgado. Aí vem outorgado, eu, Weber, Lacerda, Marafão, Farias, né? OAB, SP número tal, RG, CPF, PIS, né? PIS ou NIT, né? Endereço situado ou, né? Residente domiciliado na rua tal, CEP, sou procurador, que recebo poderes do outorgante lá em cima, que me requer como outorgado. Pronto, uma procuração. Assina embaixo, né? Assina por extenso. Assinou, acabou, né?
Quem não pode fazer? Quem não pode ser procurador? A pergunta, quem não pode ser procurador? Não podem ser procuradores, anotem, número 1, artigo 160 do regime da Previdência Social. Quem não pode? Número 1, servidores públicos, civis, ativos, não podem ser procuradores. Então o servidor público não pode? Não pode, é por lei, tá? A lei que fala isso aí. Por quê? Porque a lei não quer envolvimento de servidor público por conta de que pode haver, né, pessoal, aquele favorzinho da repartição. O cara trabalha no ministério lá, ele é procurador, tal. Não pode. Então, servidores públicos civis ativos não podem ser procuradores do INSS, tá? Não pode fazer o requerimentozinho. Militares ativos, servidores públicos, militares ativos, tem exceção. Vai poder ser procurador se esse servidor público for parente até segundo grau. O que é segundo grau, pessoal? Primeiro grau, pai, mãe, filho. Segundo grau, primo. Então até primo pode. Então meu primo pode ser meu procurador, o meu pai, a minha mãe e o meu irmão podem ser procuradores, tá? Fechou? Tranquilo? Regra geral não pode, né? Mas se tem esse vínculo próximo, pode. Quem mais não pode ser procurador, pessoal? Os incapazes para a vida civil, dos atos da vida civil, não o deficiente mental, o deficiente físico, ou menor, né? Menor de 16, ele não pode ser procurador. Respondido? Questão número 6? Pronto. Questão número 7. O segurado... Alguma dúvida? Tranquilo, né? Questão número 7. O segurado menor poderá firmar recibo, sabe? Recebe do INSS e dá um recibinho? Poderá? O segurado menor, após 16 anos de idade, menor após 16. Menor de 16, não. Após 16, poderá. De 16 a 18 é menor, poderá dar o recibo dizendo que recebeu do INSS. Menor de 16, não. Menor de 16 tem que ser através do tutor, ou pai e mãe. Pai e mãe não é tutor, tá, pessoal? Pai e mãe não é tutor, nem é curador. É um filho, normal, né? Não preciso dizer que eu sou tutor do meu filho, nem mostrar a tutela dizendo que eu sou... Não, eu sou pai, eu sou mãe, né? Tá? Agora, para adoção e outras coisas mais, aí é tutor, né? Aí tem a tutela do menor. Mas o menor de 16 não pode. E o menor entre 16 e 18 pode, é desse menor que eu estou me referindo. Então, esse menor entre 16 e 18 poderá firmar recibo perante o INSS. Respondido? Questão número 7. Questão número 8. Bora lá, pessoal. A quem é pago o valor não recebido em vida? A quem é pago o valor não recebido em vida? Resposta: será o valor, os valores não recebidos em vida, né? Eu não recebi e deveria receber. Mas eu morri. Para quem vai ser pago? Para os dependentes. Para os dependentes. Quem são os dependentes? Aqueles que terão direito à pensão por morte. Minha esposa terá direito à pensão por morte, né? Se for a esposa que veio a óbito, o marido, o viúvo, terá direito à pensão por morte. Então a pergunta é: a quem é pago o valor não recebido em vida? Aos dependentes, né? Que tem direito a pensão por morte. Isso será pago, porque a pergunta: isto será pago independentemente de inventário ou arrolamento ou qualquer pedido judicial. Basta me habilitar na pensão por morte, e aí aquele pagamento que vinha sendo pago para o segurado passa a ser pago para o dependente. Este dependente agora ele é um beneficiário da pensão por morte, ele é um pensionista. Ponto nessa questão, de acordo com o artigo 165 do Regulamento Geral da Previdência. Anotaram? Número 9, pergunta número 9. O benefício pode ser pago mediante depósito em conta corrente?
Essa pergunta, pessoal, é para o pessoal das antigas, porque aí, antigamente, muitos pagamentos eram feitos na agência da Previdência, muitos pagamentos eram feitos, né, com indicação de banco A, banco B, etc. E tal. Hoje já é uma praxe o pagamento na conta. Quando você faz o requerimento, o meu INSS já abre. Qual banco você quer receber na sua região? Qual a região que você mora? Digite o CEP, aí você bota o CEP, aí ele sabe qual a região que você mora, aí por essa região aí é feito o pagamento. Então a pergunta, o benefício pode ser pago mediante depósito em conta corrente? E a resposta é sim. Sim, poderá ser pago, é pago em conta corrente do segurado, do beneficiário. Só isso, tá? Essa é a resposta. Por que isso, pessoal? Porque eu posso não ter que abrir uma nova conta, eu posso indicar já uma conta existente. Né? Eu digo, eu tenho uma conta na agência tal, eu quero receber na agência que eu já tenho uma conta. Aí o INSS pode pagar nessa conta, sem nenhum problema. Talvez tenha que fazer um requerimento à parte, porque isso não está nos formulários lá. Eles têm lá um padrão, fora do padrão, faço um requerimentozinho à parte, paga na minha conta, e esta é a resposta. Tranquilo? Agora vamos para um item importante. Atenção para esse item importante. Quais os descontos poderão ser feitos? Quais os descontos poderão ser feitos quando efetuado o pagamento dos benefícios? Eu tenho, por exemplo, uma aposentadoria aqui por idade, sou aposentado por idade, estou aposentado por idade, eu era segurado, preenchi todos os requisitos, estou recebendo minha aposentadoriazinha, estou vivendo no amor aqui, né? Só que aí, número 1, né? Eu tinha uma dívida com a Previdência Social. Anotaram o número 1? Tinha uma dívida com a Previdência Social. Eu fiquei devendo alguns tributos. Então, essa minha dívida com a Previdência Social poderá ser descontada do meu benefício pelo INSS. O INSS vai falar assim, ó, ficou uma dívidazinha atrás lá, o senhor deveria ter recolhido, não recolheu. Aí eu falo assim, pode descontar. Vamos fazer um acordo, aí combina, ó, você deve R$5.000, vamos fazer parcelinhas aqui de R$100, 200 e vai descontar do seu benefício. Quanto que pode descontar do meu benefício? É o inciso 5º do artigo 154 do regime geral da Previdência. Pode ser descontado até 30% do meu salário de benefício. Se o meu salário de benefício for 1.412,02, que é o salário mínimo atual vigente, se o meu benefício for de 1.412,02, 30% de 1.412,02, que eu não calculei antes de vir para a aula, é até onde eu posso descontar aí num acordo com o INSS. Ele fala, você deve? Eu falo, devo, não nego, pago quanto puder. Ele fala, não, vamos fazer um acordo, desconto direto do seu benefício até 30% de acordo com o 154 do regime geral da Previdência Social, inciso 6º, né, desse artigo diz que que o INSS pode descontar sim até 30%. 30%, tá? Anotaram 30%? Beleza. Então falamos que eu posso descontar essa contribuição devida para o INSS. Número 3, inciso 3, né? Devo e não pago, nego enquanto puder. Não, esse aí não, desse não, mas é boa. Eu tenho que anotar essas coisas, né? O Herta é que nem eu, né? Nós é o rei da cultura inútil. Devo e não pago, nego enquanto puder. E esse é bom demais, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, até perdi aqui. Tá. A pergunta é, quais são os descontos que poderão ser feitos quando efetuado pagamentos de benefício? Vamos lá para os cascos lá, que o pessoal gosta de perguntar. Professor, é possível fazer um empréstimo consignado e fazer o desconto direto no salário de benefício? E a resposta é sim, claro, vocês estão vendo aí que pode. Pode, e o pessoal faz e é muito. Professor, qual é o limite do empréstimo consignado? Até 30% do salário do benefício. Ponto.
Professor, mas por que tem empréstimos aí que eu já vi? Anota aí, doutor Wellington, Carlos, Débora, Eva, Joyce, Crícia, Marisa, Arthur, né? Os que faltaram aí também, né? Os que faltaram vão ficar bravos comigo. Professor, você descontou 2 pontos. Eu não, vocês que não conquistaram, que faltaram. Tiago, Wellington, Natania, professor, puxa, eu assisti todas as aulas, menos a de quinta, não. Todas menos de quinta é 25% a média de aula. Faltou 25% de aula, já era. É 2 pontos a menos. Então, olha lá. Professor, mas meu nome tá aí, viu? Não, quem tá, eu anoto aqui. Vocês acham que eu não anoto? Eu tô assim só com lápis aqui. Eu aqui. Não toca meu nome de vezes. Não, mas eu esqueço vocês. Quando eu ligo aqui, eu conecto, tem 2 pessoas que tá sempre em primeiro lugar. Primeiro é Natanias e normalmente o Carlos André. Hoje ele atrasou 5 minutos. Até isso eu sei, eu anoto aqui, ó. Mas por atraso eu não desconto, não. Passou 1 minuto na sala, tá com presença. Né? Tem quando acaba a aula, né? Vocês já viram quando acaba a aula? Quando acaba a aula, aí a gente despede, tchau pessoal, tal. Aí eu desligo a tela e desligo o áudio. Aí fico só olhando o pessoal saindo, despedindo. Aí fica 2, 3 pendurados. Aí eu vejo, esses não estão assistindo a aula. Eles nem sabem que acabou a aula, eles estão ali conectados. Mas eu não falo nada, né? Mas eu já fui aluno. Você não pode fazer um negócio desse não, professor. Mas eu já fui aluno, eu sei como é que é. Cuidado dos meninos. Eu estou de plantão. Cuidado, rapaz. Né? Vamos lá, pessoal. Então um empréstimo consignado. É porque a internet trava. Trava, né? Tá certo. Então, pessoal, o empréstimo consignado, tá? Os financiamentos, operações de arrendamento mercantil, tudo isso pode descontar da aposentadoria, dos pensionistas, dos aposentados, tudo isso pode descontar, tá? De acordo. Então, esses são os benefícios, agora, a regra é que é até 30%. Agora tem um detalhe, vamos lá para o detalhe, para quem vai advogar nessa área, para quem gosta dessa área. O detalhe é que é só até 30%. Aí o cara pede 30%, aí vem BMG, não sei o que lá, tá, não sei o que. Aí vem tanto banco, aí eu falei, não, passa para cá, a gente refinancia, bota de novo aqui no seu limite e tal, pega o empréstimo e transfere para cá. Tem essas coisas, não tem essas coisas? Aí sai de 30, vai para 35, 40, 50, 60, 70, e eu já vi gente parar no meu escritório, e eu já fiz várias ações, inclusive contra um banco aí que eu não posso falar o nome, porque é questão de ética, né? Mas tem um banco aí que é danado para fazer essas coisas aí. Eles aceitam, refinancia, joga para dentro e dá um novo financiamento, só que aí supera a margem de 30%. Faz de 35%, faz de 40%, de forma ilegal. Que não vou ler. Não posso. Né? O banco eu não posso falar qualquer. Não é porque são de ética, né? Porque senão queima o banco. O banco já é queimado no meu escritório. Apareceu o banco lá, eu já sei que ele vai perder. Então, doutores, olha só o que acontece. Então, eu entro dizendo que é ilegal, que é abusivo, nos termos do regulamento da Previdência Social, artigo 154, né? Inciso 6º, porque a margem é até 30%, 35%, 40%, 50%, 60%, 70% super abusivo. 100% eu já peguei o caso, peguei um de 70% e de 100%. Os caras fazem os empréstimos, aí tira 70%, 100% do segurado. E aí? Aí entrar e ganhar. Entrar na justiça federal, contra o banco, contra a instituição federal financeira, alegando a ilegalidade e o abuso decorrente desses descontos. Tranquilo? É isso. O banco já chega com proposta quando eu faço as ações contra o banco. Aí o banco chega e fala assim, não, vamos negociar aqui, a gente dá uma esticada aqui, aumenta as parcelas, reduz, né, enquadra, fica tudo certinho. Eu falo, não, dando moral. E como é que fica o dano? E como é que fica o prejuízo? E o sofrimento? E os meses que ele ficou sem pagar as contas por conta disso aí? Ah, mas ele sabia. Mas ele é o filho pródigo, né? Ele gosta de gastar. Vocês que são a instituição financeira, vocês têm que ter, né? Agir dentro da legalidade.
Aí normalmente a gente ganha uns descontos bons, né? Faz um bem bolado e ganha ação. É isso, doutores. 10 perguntas. 11ª pergunta, vamos lá. O beneficiário receberá demonstrativo dos benefícios que lhe são pagos? E a resposta é sim. E o meu INSS, que é o aplicativo do INSS, ele traz, quando você é cadastrado lá com o seu CPF, tudo bonitinho, ele traz de qualquer pessoa que você quiser fazer uma requisição, ele traz um extrato dos pagamentos. Antes não tinha o meu INSS, antes não tinha o site do INSS, antes nós íamos na agência e pedíamos, né, um extrato de pagamentos, um relatório de pagamentos. Hoje está direto no meu INSS, está muito mais fácil, está tranquilo, né? Então é fornecido um demonstrativo minucioso das importâncias pagas para o segurado. É obrigado o INSS a fornecer isso? É obrigado. Tem até a lei geral de proteção de dados, mas tem a lei aí de como é que fala? Não é essa lei, aquela que esclarece, transparência de dados, eu esqueci o nome agora. Bom, não importa, né? A resposta é sim, os benefícios, deverá o INSS prestar contas para o segurado, né? Deverá prestar contas para o segurado. Número 12. Quais são os dispositivos referentes ao pagamento de benefício por procurador? Posso repetir? Quais são os dispositivos referentes ao pagamento de benefício por procurador? Essa é a pergunta. Então, são os seguintes, né? Vamos lá. Número 1. O benefício será pago diretamente ao beneficiário. O benefício, né, do segurado será pago diretamente ao beneficiário. Direto. Salvo em caso de ausência. Em caso de ausência, né, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, aí será pago ao procurador. Quem é o procurador? Já falamos lá anteriormente, né? O marido está com a doença contagiosa, a impossibilidade de locomoção, né? Braço, perna, a cadeirante, aí ele dá uma procuração para a esposa e diz, né? Um atestadozinho, procuração simplesinha, a esposa passa a receber, né? Ou o contrário, o marido recebe para a esposa recebe para o marido. No caso de filhos, né, também, né, tem essa disposição. O filho recebe para o pai, para a mãe. Tranquilo? Né? Então, essa questão aí. O mandato, o que é o mandato? Procuração, né? Ele tem a validade de até 12 meses. Passou 12 meses, o que acontece? Faz outro, né? Então, as procurações do INSS tem validade de até 12 meses, tá, pessoal? Querem anotar? Procuração do INSS tem validade de quantos meses? Até 12. Passou de 12, não vale. Não vale por que motivo? Pelo artigo 156 do Regime Geral da Previdência Social, né? É isso. Ah, professor, tem uma data? Tem. Qual é a data? Você não assina e coloca a data? A partir daquela data, 12 meses, né? Até 12 meses, depois não vale mais. Porque muita gente fala assim, mas a procuração não perde o valor. Perde por conta de lei, neste caso aqui, tá? Nessa situação. Outro caso? O Instituto Nacional de Seguridade Social, Seguro Social, apenas poderá negar-se a aceitar a procuração quando se manifestar indício de idoneidade do documento. O INSS, ele pode negar a procuração? Não. Ele pode negar qualquer procuração? Não. Nem por particular, procuração particular, o INSS não pode negar. Não pode. Está bem feitinho ali, ó. Qualificação, com nome, profissão, identidade, CPF, PIS ou NIT, né? Tem até o WhatsApp, tem até Zap ali na qualificação. Zap, e-mail, tudo bonitinho, né? Por que vai recusar? Só porque é particular? Não, só quero público. Não pode recusar. Está na lei, não pode recusar. Mas, se houver um indício de inedoneidade,
Eu percebo que esse procurador aí, não sei, eu estou com receio, tal, né? Não está batendo assinatura. Aí o INSS pode recusar por esse motivo, mas tem que justificar. Pois não, doutor, qual a dúvida? Por exemplo, ontem eu tive conversando com a pessoa que ele pega a aposentadoria da mãe dele e ele disse que lá no banco, para provar que as pessoas ainda que estão recebendo, o beneficiário está recebendo, eles têm que provar que está vivo. E disse que Prova de vida. Diz que é um descaso completo com o BRB, o que faz com esses aposentados, que espera mais de 1 hora, sem qualquer... entendeu? Mas quem pode representar essas pessoas? Caso ele não pode ir, mas ele está vivo, mas tem que provar que ele está vivo e lá ele é obrigado a comparecer à agência. Tá, vamos lá, vamos por partes, né? Vamos por partes aí, como diria, piada ruim, né? Como diria Jack Stripador, vamos por partes. Assim, essa questão do descaso e do mau atendimento do banco, né? Esse banco é o freguês meu que eu falei, né? Que eu não falei, mas tu falou, aí eu tô confirmando. Esse banco aí tem alguns problemas sim, tá? No geral é bom, mas tem uma agência ou outra, tem um negocinho ou outro, aí que o pessoal reclama aí, né? Aí a gente, né, coloca na justiça. Mas no geral o banco é bom. O que acontece, olha só, pessoal, né? Se você tá com problema, né, porque a prova de vida não adianta, a prova de vida é pessoal, a pessoa tem que comparecer e provar que tá vivo. Olha, eu aqui tô vivo, viu, beleza, assinou, prova de vida, é isso. Mas, se você não está se dando bem na prova de vida no banco, está com problema de atendimento, etc e tal, você pode ir direto, existe esqueci o nome agora, mas em Brasília tem um local que você vai direto na Secretaria da Previdência e você se apresenta lá e faz a prova de vida lá. Tem um local em Brasília, no setor comercial sul. É isso mesmo, setor comercial sul tem um local que você vai lá direto não é uma agência da Previdência, é um órgão da Previdência. Você vai lá, esqueci o nome agora, deu branco. Mas você vai lá e se apresenta lá e faz a prova de vida lá. Por quê? Porque eu já tive clientes que perderam a prova de vida, suspenderam o benefício, aí você não vai na agência, aí você tem que ir nesse local, é o local do recurso. E é nesse local que você se apresenta com prova de vida. Então, se você não quer ir na agência, vai direto nesse local. É isso, né? Agora, pode uma pessoa com o procurador fazer prova de vida? Não, porque a prova de vida é para provar que está vivo, né? Infelizmente, né? Estão tentando modificar essa questão para colocar através de vídeo, mas ia dar certo, até apareceu o cara lá que foi fazer um empréstimo bancário e o cara morreu antes de assinar o contrato. Aí a moça bota para assinar aí e o cara tava morto para assinar. Vocês lembram da história, né? Prova de vida. É isso aí, né? Prova de vida, né? Volta a ser obrigatória em 2023. É o caso aí, ó. Muito bem, obrigado, Eva. Por que isso, pessoal? Porque nós tivemos um período aí de isolamento, 20, 21, 22, aí estava se fazendo os vídeos, estava tentando, isso ia continuar. Aí a mulher chega com a cadeira de roda, que a pessoa morreu, antes de entrar no banco, assina aí e tal, entendeu? Aí agora volta a ser obrigatório, né? A prova de vida. Tá? O Instituto Nacional de Previdência Social, servidores, obrigatoriedade, prova de vida, aposentados, pensionistas, né, que deixarem de fazer a comprovação, pede. Não pede, viu, pessoal? Suspende, não pede, tá? Deixou de comprovar que está vivo, não pede. O pessoal fala assim, perdeu e tal, os valores que pularam não vai ganhar. Não. Recebe, né? Mesmo por culpa da pessoa que não foi fazer prova de vida, ele tem direito, é dele, ele vai receber, né? Mas aí que acontece, né? Ele não fez prova de vida, suspendeu 1 mês, 2, 3, quando voltar vem acumulado. Seu aniversário, tal, apresentar esse documento, tal, é isso. Sob pena de suspensão, não corta. E se pular 1, 2, 3 meses sem pagamento, né? Mesmo que culpa da pessoa, quando ele se apresentar, tô vivo, surpresa,
pronto, paga tudo certinho, que é um direito, não tem essa. O que mais? Então, pessoal, essa é a 12ª pergunta, né? Tá? Procurações coletivas são aceitas? Não. Tenho vários beneficiários, eu recebo. Não, é procuração individual. Cada caso é um caso, procuração individual, tá? Não podem ser procuradores, servidores públicos civis da ativa, militares ativos, exceto, né, quando há aquele parentesco aí de até 2º grau. Já falamos isso aí, tá? E os incapazes para a vida civil, né? Os incapazes, eles também não podem ser procurador de ninguém, né? Eles não são capazes para a vida civil, eles não podem ser procuradores. Então é isso aí, doutores e doutoras. 12 aspectos práticos dentro da Previdência Social, do dia a dia. Trabalhei 12 questões bem importantes, bem interessantes aí, que veio sob forma de perguntas e respostas. Nós respondemos todas, tiramos as dúvidas, né? E é isto por enquanto. Primeiro tema da aula de hoje, 12 perguntas, né? Segundo tema, falamos das instâncias aí, né? Instância federal de 1º grau, instância regional de 2º grau, TRF, 1, 2, 3, 4, primeira região, segunda região, terceira região, né? Quarta região, 10ª região, né? Falamos aí que é o 2º grau. E a história do STF, né? Que não é supremo, não estou desmerecendo, e nem é superior, não é, porque a primeira instância, a segunda instância e terceira instância, né, tem essas nomenclaturas para se diferenciar uma da outra, tá? Mas não existe uma importância maior ou menor de uma instância sobre a outra, porque uma instância não é sobre a outra, né? Quando eu falo de graus de recurso, a segunda instância julga recursos, né, que vêm da primeira instância, contra decisões de primeira instância, enquanto que a terceira instância julga os recursos contra decisões de segunda instância. E a questão da Constituição é equivocado a história da análise da Constituição, de guardião da Constituição, é equivocado, porque tudo que se refere à Constituição, ela é via processos estaduais? Não, ela é via processos federais. 1º grau, 2º grau, 3º grau, primeira instância, segunda instância, terceira instância, e aí vem aquelas situações de políticos e de foro. Foro é local, lugar privilegiado, que é ruim, né? Esse foro privilegiado. Todos são iguais perante a lei. Aí vem o foro privilegiado e fala, não, mas nem tão iguais, né? Nem tanto assim, né? Então, eu sou a favor do foro privilegiado, sim, para presidente da República. Eu sou a favor, porque eu acho que, na minha opinião, na minha humilde opinião, o presidente não é qualquer pessoa, seja ele quem for, né? Então, eu sou a favor, mas só para o presidente da República. O resto, pessoal, tudo tinha que acabar o foro privilegiado. Mas eu não vou ficar discutindo aqui questões ideológicas, porque não é esse o nosso objetivo, né? Então, tá aí, 12 aspectos, mais esses aspectos do judiciário aí, sobre questões de justiça federal. Tranquilo? Então, análise do meu requerimento negado em primeira instância, negou minha aposentadoria, eu entro na Justiça Federal. Negou de novo, 2º grau. Negou de novo, 3º grau. Quem é que vai julgar o 3º grau da minha aposentadoria que não foi julgado lá, que eu pedi no 1º e 2º? Quem vai julgar o 3º? Onde é que está o Supremo nisso aí? Não tem Supremo, entendem, pessoal? É uma análise de terceira instância contra a decisão de segunda, que é contra a decisão de primeira. Eis a questão, né? Agora, as questões de constitucionalidade e de prerrogativas de foro, de função, sim, existe um foro, né, de prerrogativa, de função, etc e tal. É um foro especial, tá? No STF. Correto, tranquilo, tá tudo certo. Penso assim como? Ah, tá, como eu. Ótimo, maravilha. Né? Então, pessoal, vamos lá. Falamos, né? 12 aspectos práticos. Falei agora dessas questões do fórum, das instâncias. Agora vamos lá para recursos. Tá? Terceiro tema da aula de hoje, recurso. Recurso é simples, infrações de multas, né? Para a gente fechar a nossa aulinha de hoje aí. Não vou levar até as 10 não, para não, né? Para não judiar, mas vamos lá.
O que dispõe o regulamento da Previdência Social sobre o recurso das decisões de interesse dos contribuintes e beneficiários. Olha só, pessoal, ainda que administrativo o processo, ainda que feito o requerimento administrativo, este, quando negado, cabe recurso, porque todo procedimento, ainda que administrativo, cabe recurso. Não estou falando de justiça, estou falando de recurso administrativo para a junta de recursos administrativos do Instituto Nacional de Seguridade Social, no caso da própria agência, Então eu faço um requerimento no meu INSS, e aí o requerimento é indeferido, tá? Aí o que acontece? Eles indeferem e justificam por que indeferiram, porque toda decisão, ainda que administrativo, artigo 93 da Constituição Federal, toda decisão, ainda que administrativo, de acordo com a Constituição, no artigo 93, deve ser essa decisão fundamentada. Aí eu discordo do fundamento, Aí eu faço o quê? Faço um recurso para a Câmara de Julgamento, e peço a revisão dos argumentos utilizados ali, e eu digo, não concordo com esses argumentos, por estes outros argumentos, e digo quais são os argumentos, Às vezes foi negado o meu benefício, dizendo que o CID, o Código Internacional de Doença, estava errado. Aí eu digo, não, mas só porque estava errado, eu tenho a doença. O relatório ficou feito, por que não pediu na carta de exigência? Falei no começo da aula o que é carta de exigência. Não foi pedido. Aí eu digo, a decisão merece ser reformada, eis que o agente agiu de forma, vamos dizer assim, equivocada no seu argumento, no seu indeferimento do meu requerimento, indeferiu o meu requerimento, baseado em que o CID estava errado. Estava errado, por que não falou na hora? Mas eu provo que eu tenho a doença, eu mereço ser modificado aí a decisão via recurso administrativo. Notem que esse recurso eu faço pelo meu INSS. Abre um formuláriozinho e eu digito os argumentos para modificar a decisão indeferida. É isso. Aí a pessoa que vai julgar esse recurso administrativo, que normalmente é um agente da regional, ele fala assim, não, realmente, o agente não prestou atenção em tal questão, verifico que o segurado tem razão, defiro, ponto. Agora, se nega o recurso, aí eu posso pegar a cópia de tudo, aí eu entro via judicial. Qual é a justiça, pessoal? Justiça Federal, primeira instância. Perdi, Justiça Federal, segunda instância, que são os Tribunais Regionais Federais, TRF. Perdi, terceira instância. Quem é a terceira instância, pessoal? Superior Tribunal Federal, STF, é isso, só isso. Está lá para julgar essas questões, E as questões de prerrogativa de foro, principalmente foro político, é que dá toda a questão política, ideológica e a briga que a gente tem no nosso país aí, Mas não é o caso aqui, não estamos tratando disso, tá? Esta é a questão dos recursos. Quem já fez multa de trânsito aí? É a mesma coisa, Na multa de trânsito eu recorro para a JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações, JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações, do DETRAN. Eu faço o recurso ao excelentíssimo senhor delegado de trânsito da Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Não é assim que eu faço a qualificação para o delegado de trânsito? No INSS, eu faço ao excelentíssimo senhor, presidente da agência da Junta de Recursos Administrativo do INSS. É isso. Eis o endereçamento. Aí eu faço o meu recurso, coloco as argumentações e peço para que seja reformado a decisão que indeferiu o meu benefício. Só isso, pessoal. Recurso é isto. Tranquilo? Recurso não tem... Eu tenho questões técnicas aqui para poder trabalhar, mas
Eu acho que a prática é que vai dizer qual é o melhor caminho, né? Tudo é uma questão de argumentação, né? E de prática também, mas só para dizer que eu tenho direito ao recurso, tá? Eu tenho direito. E a legislação, o regime geral da Previdência, tem lá, falando de prazos, normalmente o prazo é 30 dias, tá? Normalmente o prazo é 30 dias para interposição de recursos contra decisões administrativas do INSS. Normalmente o INSS é tudo 30 dias. Carta de exigência, 30 dias para apresentar o documento tal que faltou, né? 30 dias sob pena de indeferimento do benefício. Então me apresente em 30 dias sob pena de indeferimento. Aí 30 dias eu junto, pronto, fechou. Aí, se eu entro com requerimento e não ganho, e eu vou fazer um recurso, 30 dias para recorrer. Onde que está isso? Na lei, no regimento geral. Para quem eu recorro? Para Junta de Recursos Administrativo do Instituto Nacional de Seguridade Social, né? É isso, recurso é isso, só isso. Tranquilo? O que mais que eu tinha para falar sobre recursos? É basicamente isso. Não tem custas, tá? Recurso de INSS não tem custas. Então, é isso. A revisão é feita dessa maneira pela autoridade da regional. Ponto nessa questão de recurso. E o último tema, infrações e multas. Infrações e multas. Isso aqui, pessoal, eu vou trabalhar de uma forma assim. É assim, ó. Essa questão de multa do INSS, a quem compete a fiscalização dos descontos do INSS? Muita empresa tem que pagar INSS e não paga, né? Muitas mesmo, não são poucas não. Deveria pagar e não paga. Desconta do trabalhador e não repassa para o INSS. Aí vira inclusive um crime de apropriação indébita, de apropriação indevida, porque se eu desconto do trabalhador e não pago, eu estou embolsando o dinheiro que é do trabalhador e eu vou gerar um trabalho. Isso é crime, inclusive, né? Apropriação indébita previdenciária é um crime. Então tem a questão do crime e tem a questão administrativa. Aí o que acontece? Gera uma infração, que na verdade não é infração, né? Infração é uma coisa administrativa mais simples. Na verdade, existe um crime aí de apropriação indébita previdenciária. Salvo engano, é o artigo 168, letra B do Código Penal. Salvo engano, não lembro se é isso, exatamente isso aí. Mas eu acho que é isso aí, 168B do Código Penal. Infração, crime de apropriação indébita previdenciária. Então, esse crime aí, né, se eu estou descontando do empregado e não repasso para ele, no final, aí ele pede um auxílio-doença. Aí chega lá no INSS, o INSS fala, não, mas não tem contribuição aqui. Aí ele fala assim, não, mas eu trabalho na empresa, pode olhar, olha minha carteira aí, está assinada. Olha aí, na carteira digital está assinada. Aí o agente fala, está assinado, está tudo certinho, mas eles não pagam. De quem que é a culpa aí, pessoal? A culpa é do INSS que não fiscaliza. Aí o trabalhador tem razão. Fala assim, não, eles não pagam, problema de vocês que não fiscalizam, né? O meu patrão deveria pagar, tá me gerando prejuízo, mas a culpa é de vocês que não fiscalizam. É a primeira aula de previdência que nós damos lá no comecinho, né? Do primeiro módulo, dizer que a quem compete fiscalizar os pagamentos da previdência social, o recolhimento, é o INSS. A ele compete, não é o trabalhador. Né? Então, se não está havendo recolhimento e existe o vínculo empregatício, ainda que a agência não saiba, não fiscaliza, a culpa é da agência, a culpa é do INSS. Que culpa tem o segurado? Nenhuma. E que medida que o INSS tem que tomar? Enquadrar na infração, se for crime, e aplicar uma multa. Né? Você não paga, o crime é esse, manda para o Ministério Público para apurar a infração penal. Agora, do ponto de vista administrativo, toma aí uma multa, toma aí uma advertência, né? Alguma coisa nesse sentido aí. Mas normalmente é multa, né? Você não tem negócio de ficar divertindo, dando recadinho, não. Você não recolheu da empresa tal, assim, assado, multa de X, né?
A multa, salvo engano, pessoal, vai de 1 salário mínimo até 100 salários mínimos. As multas são de 1 a 100, é isso, tá? Quais são as infrações? Ixi, é uma lista imensa. Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com o regulamento. Tem mais umas 30 infrações, não vou ler, não precisa, né? Quem quiser se aprofundar, pode ler o regulamento da Previdência, né? Entendendo que aqui é o início de um entendimento, o início de uma compreensão sobre a matéria, né, pessoal? Senão que é chato ficar lendo matéria, isso eu não faço, não, eu não gosto. Eu não gosto de ficar lendo, não, né? Eu sou das antigas, né? Pode dizer que é velho, a gente fala que é das antigas. Eu sou das antigas. O das antigas dava aula em pé no quadro com giz, né? Você sai, aí você bota o terno preto para dar aula, né? O que acontece? Você sai todo cheio de giz, todo riscado e tal, né? Aí você chega em casa, né? Para a esposa, aí a esposa fala assim: não, você tava, chega essa hora, onde é que você tava e tal? Eu falo: não, eu tava dando aula, mas 3 da manhã. Porque, pois é, eu fiquei todo riscado, aí eu fui procurar uma lavanderia 3 da manhã, rodei a cidade toda e não achava, e aí eu preocupado para tirar esse giz do terno. Isso é boa, né? Aí um dia eu resolvi contar a verdade. Eu tava na sinuca, né? Eu resolvi contar a verdade, né? Aí, né? Eu passava o giz da sinuca e falava: não, tava na sinuca com os amigos. Não sei o que, mentira, você tava com a outra. Aí eu falei: não, vou falar a verdade. Vou falar a verdade. Eu falei: amor, a verdade é o seguinte, ó, eu dormi fora de casa mesmo, né? Desculpa aí, né? Porque eu passei o giz e me arrependi. Desculpa aí e tal. Eu fui mal, dormi na casa da outra, 3 da manhã. Aí a mulher olha assim: e esse pó de giz aí? Você tava era na sinuca, seu mentiro. Mulher nunca acredita, é sempre o contrário, né? É isso, pessoal. Então, gente, tá aí, os 3 temas da aula de hoje: infrações e multas, né? Recursos, 12 questões práticas aí de Previdência e INSS, e a questão das instâncias, né? De onde entrar, de onde trabalhar, do ponto de vista judicial, tá? Eu não vou falar de petições, petições assim na prática, porque nós demos essa aulinha para quem foi meu aluno de Teoria Geral do Processo 1 e 2, em TGP 2 eu dou uma aula só do 319 do CPC, que é a receita do bolo. O artigo 319 do CPC, eu dou para todas as turmas explicando o CAPT e todos os incisos ali, eu explico um por um, né? O endereçamento, porque ele fala, petição inicial conterá. É isso? A petição inicial conterá, 319 do CPC. Aí eu explico exatamente o endereçamento, para qual juiz como que funciona, a competência, explico a qualificação, explico a argumentação, que é causa de pedir, explico o pedido, como funciona, né? Pedido imediato, pedido mediato, imediatamente para o juiz, né? Preenchido as condições da ação, e depois o pedido mediato, com o recebimento do pedido imediato, e assim por diante. Valor de causa, eu explico tudo isso nesta aula do artigo 319 do CPC, então não vou fazer isso aqui, né? Aqui é uma turma avançada, né? Então é isso, doutores e doutoras, finalizamos aí a nossa aulinha de hoje, tá? Professor, amanhã, pois não. Professor, o senhor assistiu a novela Renascer ontem sobre aquele advogado? Eu não consigo, né? Por causa dos horários da faculdade, né? Não consigo. Mas eu tô desatualizado das fofocas. Eu gosto, né? Eu sou da época do Tititi. Eu não sou de gostar de novela, não. Mas ontem passou um advogado que o filho gastou muito, o pai gastou muito com o filho, e o filho falava que era advogado, e o pai cobrava. Por que você não me defende? Você é um vagabundo, você não serve pra nada. Já você vi isso aí. Moço, mas é uma graça essa novela. Eu não vi isso, não. Mas eu já vi isso aí na prática, sabe? O cara fazia faculdade de Direito e
não pagava a faculdade. É um caso. E já vi o caso do cara que morava na República, tudo com a gente, e não assistia a aula. Aí é o grave, né? Aí problema, decepção. Aí eu vi que quando o pai descobria, dava problema, né? De cintada, de pancada, de chinelada, e ainda perdia todas as mordomias. Na época, agora o pessoal não pode. Agora se olhar de cara feia pro filho, aí, né? Não posso nem falar aqui, porque aí vira política. É isso, doutores e doutoras. Então, finalizamos essa aulinha de hoje aí, tá? Amanhã eu vou trazer outros benefícios aí que não deu para dar, e porque eu tinha que passar essa parte aqui, né? Mas eu tenho que trazer os benefícios amanhã aí e matar a aula, matar o que faltou, né? Matar no bom sentido, né? Benefícios que nós não falamos, mais alguma coisinha aí de Justiça Federal aí, ok? Forte abraço.